Olá, meus amores do nono ano. A Pro está de volta com mais uma aula. Gente, e o tema da nossa aula, que é a aula de número 27, é um tema que já é conhecido de vocês, certo? Então, orações reduzidas e desenvolvidas. Pro, mas por que mesmo a gente vai rever esse assunto? Gente, a gente está estudando o período composto por subordinação. Então, a gente estudou subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas e agora a gente está estudando as subordinadas adverbiais. E vocês precisam aprender, certo? Realmente usar ou saber identificar quando nós temos uma reduzida ou uma oração desenvolvida, que vai incluir todas as orações subordinadas, tanto as subordinadas substantivas quanto as adjetivas e também as subordinadas adverbiais, que é o que a gente está estudando nessa quarta unidade. Então, fique agora com a aula que a Pro preparou. Orações reduzidas, mas não custa nada relembrar, porque fixando, o conteúdo. Então, orações reduzidas são as orações construídas com as formas nominais do verbo, certo? Então, quando se falar em oração reduzida, vocês vão perceber que essa oração, ela está utilizando, não tem conjunção e está utilizando o quê? Uma das formas nominais do verbo. E quais são mesmo as formas nominais do verbo? Então, nós temos infinitivo, que termina em R, nós temos gerúndio, que termina em NDO ou NDA, e nós temos o particípio, que termina em DO ou DA. Então, sempre que nós tivermos orações construídas com uma das formas nominais do verbo, certo? Terminada em R, em NDO ou NDA, e DO ou DA, então ido, Então, sem a necessidade de utilizar uma conjunção, aí sim, a gente vai ter uma oração reduzida, certo? Aí, para facilitar a classificação de oração subordinada reduzida, é recomendado antes desenvolvê-la. Por isso é que a Pro colocou como tema oração reduzida e oração desenvolvida. Então, desenvolver uma oração, certo? Subordinada ou coordenada, que a gente já estudou tanto as subordinadas quanto as coordenadas. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que, nessa oração que ela era reduzida, você tem que colocar uma conjunção. Seja conjunção coordenada ou seja uma conjunção subordinada, certo? Então, a oração reduzida sempre começa com o verbo no gerúndio, no particípio ou no infinitivo. Então, vai sempre começar em uma dessas formas nominais, certo? Então, orações reduzidas. Temos as reduzidas de gerúndio, de infinitivo e de particípio. Lógico, a reduzida de infinitivo é quando o verbo terminar em R. De gerúndio, quando o verbo termina em NDO ou NDA. E de particípio, quando ele termina em DO ou DA, assim como também em ido, certo? Então, observe aqui, as formas das orações subordinadas substantivas. A gente já estudou as coordenadas aditiva, explicativa, alternativa, adversativa e conclusiva. E a gente estudou as subordinadas, tanto adjetivas, que essa por último, tá bem fresquinha na cabeça de vocês, e as subordinadas substantivas, ok? Então, as orações subordinadas substantivas podem apresentar de duas formas: desenvolvida, que é com a conjunção, e reduzida, que é sem a conjunção, usando apenas uma das formas nominais do verbo. Compare os exemplos. Olha só aqui, O guia afirmou que conhecia bem a região. Se você observar, nós temos uma subordinada substantiva, objetiva direta, porque o guia afirmou. Quem afirma, afirma alguma coisa. Afirmou o quê, Pro? Então, ele afirmou que conhecia bem a região. Observe que eu tenho o conectivo que, que é a conjunção, certo? Logo, essa oração aqui, ela está desenvolvida, gente. Por quê? Porque tem a conjunção. Então, é uma oração desenvolvida. Vamos observar aqui, Para reduzir uma oração subordinada substantiva, deve-se apenas o quê?
eliminar a conjunção e fazer o quê? Colocar o verbo em uma das formas nominais, ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Observe aqui, ó, o guia afirmou. Então, eu vou ter que eliminar esse conectivo que. Então, ele afirmou. E se eu tinha que conhecia, eu vou eliminar o que e vou colocar esse verbo, essa forma verbal conhecia, em uma das formas nominais do verbo. Então, qual que vai ser mais aceitável aqui? O infinitivo, o gerúndio ou o particípio? Então, vai ficar, ó, o guia afirmou conhecer. Então, a forma nominal mais cabível aqui é qual? É o infinitivo, porque o verbo termina em R. Então, o guia afirmou conhecer bem a região. Logo, essa oração é uma oração reduzida. E como é que ela vai se classificar? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Isso mesmo, porque o verbo conhecer ficou no infinitivo. Então, vamos aqui, ó, relembrando as orações subordinadas substantivas. Eu tenho as subjetivas, as objetivas diretas, a objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Lembrem bem delas. Então, vamos aqui, ó. Agora, a gente vai ver orações subordinadas adjetivas, desenvolvidas e reduzidas. Vamos lá, ó. As orações adjetivas podem se apresentar sob a forma de desenvolvida ou reduzida. Lembrando que desenvolvida é quando, isso mesmo, quando vem com a conjunção. E reduzida, ela não vem com a conjunção. Então, veja aqui, ó. Ele contava histórias que arrepiavam os mais corajosos. Então, esse que é a conjunção. Aqui eu tenho uma oração subordinada, o quê? Adjetiva explicativa ou restritiva. Eu vou ter uma restritiva, isso mesmo. Logo aqui, ó, que arrepiavam os mais corajosos é oração subordinada adjetiva restritiva. Como é que eu faço para transformar essa desenvolvida em uma reduzida? Então, o que é que acontece? Eu tenho que eliminar a conjunção que vai ficar, ó, ele contava histórias, então, contava histórias de arrepiar os mais corajosos. Então, ó, de arrepiar, eu peguei o verbo, ó, arrepiavam, retirei a conjunçãozinha que, coloquei o verbo arrepiar no infinitivo. Logo, essa oração que era desenvolvida passou a ser o quê? Uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de infinitivo. Ela permanece com a mesma classificação, porque tem a mesma ideia de restrição, ok? Então, ó, as orações subordinadas adjetivas são elas. As adjetivas explicativas, que vocês lembram, vem sempre entre vírgula, né? E as adjetivas restritivas, que restringem. Observe aqui esses exemplos, gente. Na cidade, viam-se pessoas que caminhavam para o trabalho. Logo, essa oração está desenvolvida ou reduzida? Se a gente observar, tem o que? A conjunção. Então, ela está desenvolvida, certo? E é uma oração restritiva. Na cidade, viam-se pessoas caminhando, observe aqui, para o trabalho. Aqui, ó, que caminhavam, transformou-se o quê? Em caminhando para o trabalho. Eu peguei a forma verbal que estava aqui, ó, caminhavam, e passou aqui, em que forma nominal? NDO, então está no gerúndio. Essa oração desenvolvida passou a se classificar em oração subordinada adjetiva restritiva, reduzida de quê? De gerúndio. Então, ó, as formas desenvolvidas, lembre-se, formas desenvolvidas são iniciadas por pronomes relativos, isso nas orações subordinadas adjetivas, com verbo flexionado, ou seja, com verbo conjugado, certo? No tempo presente, pretérito ou futuro. Já as formas reduzidas, sem pronome relativo, ou seja,
sem aquela partículazinha que vai representar o conectivo, ou seja, a conjunção, e com o verbo sempre ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Então, aprenda. Orações desenvolvidas vêm com a conjunção, orações reduzidas não vêm com a conjunção e vêm com as formas nominais do verbo, gerúndio, particípio ou infinitivo, ok? Então, veja aqui, ó, agora é a sua vez. A prova vai deixar hoje nessa aula uma atividadezinha para a gente debater tanto na aula online quanto na aula presencial. Então, prestem bem atenção, copiem no caderno que eu vou querer de vocês a resposta dessa atividadezinha que é pequenininha. Mas observe, ó, desenvolva a oração reduzida abaixo. Ou seja, ela está reduzida, que eu não sei se é de gerúndio, se é definitivo ou se é de particípio, e vocês vão desenvolvê-la, certo? Ou seja, colocar uma conjunção. E depois que fizer essa resolução, vocês vão fazer o quê? Classificar justamente a oração desenvolvida. Faltou um Lzinho aqui, viu, gente? Então, vocês vão classificar. Depois que desenvolver, você vai classificar essa oração que você desenvolveu, ok? Então, nossa aula termina aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus.